Inspiração, motivação. Atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora. Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bora Fazer Acontecer, esse nosso bate-papo semanal sobre inspiração, sobre atitude e principalmente sobre realização. Cada semana eu trago aqui algum convidado que sabe fazer acontecer, alguém que possa te trazer insights, ideias para você também tirar o seu sonho do papel e fazer acontecer. Hoje eu trouxe um grande amigo lá de Belém do Pará, que está aqui na minha cidade, Balneário Camboriú, né? Então eu já aproveitei a estada dele para gravar com ele. Ele é contador, é empresário, administrador e agora está se metendo a ser vereador, tá? Como candidato por enquanto. Ian Blois, obrigado por ter aceitado esse convite. Márcio, é sempre um prazer estar contigo, ainda mais aqui na tua cidade natal, com uma acolhida super calorosa. Não é cidade natal, né? Mas a cidade que eu escolhi. Cidade de moradia, né? E, muito feliz de estar aqui, cara. A gente está com um congresso de contabilidade gigantesco aqui em Balneário, quase 7 mil pessoas, quase 7 mil contadores reunidos para falar um pouco sobre empreendedorismo, contabilidade, tributação e negócios. A cidade está meio tumultuada, inclusive, porque parece que tem quase 9 mil pessoas envolvidas nesse evento, ou 7 mil participantes e mais quase 2 mil pessoas envolvidas no evento. A cidade está meio craudiada, inclusive. Mas vamos falar uma coisa. Eu falei ali, né, de estar se metendo na política. Para quem acompanha meu podcast sabe que eu não trago aqui assuntos polêmicos de política, não falamos de partidos aqui. Mas eu queria perguntar para você, o que te levou a querer entrar na política? Márcio, tem 2 recortes em relação a isso. Tu me conhece há um pouco mais de tempo. Eu sou um cara que sou incomodado com algumas coisas. E quando algo me incomoda, eu não fico acomodado. Eu fico sentado, então eu não sou aquele cara que fico reclamando em rede social. Quando eu vejo que tem alguma coisa que não está legal, eu levanto e vou fazer, tá? E isso começou com a minha classe. Eu sou contador há 16 anos, tenho uma empresa de contabilidade em Belém. A gente atua em pelo menos 7 estados diferentes aqui do Brasil. E comecei a ver que o contador não estava sendo tão valorizado quanto deveria ser. E entendi que isso era mais uma questão de posicionamento frente à sociedade do que, de fato, a sociedade não reconhecendo o profissional da contabilidade. E aí eu coloquei o meu nome à disposição para trabalhar no sistema CRC-CFC através de uma primeira eleição lá no Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Fui 2 vezes vice-presidente, cheguei à presidência do Conselho, que acabou agora recentemente. E nessa visão, a gente percebeu que tem um momento que só a política classista ela não consegue avançar para a gente fazer modificações significativas na sociedade. Então, por exemplo, a gente está falando de valorização, algumas coisas, mas dentro desse perfil a gente trabalha muito com a prefeitura, com a Secretaria da Fazenda do Estado, Receita Federal, entre outros pontos. E a gente foi percebendo que, enquanto política classista, quando você fala de prefeitura, especificamente, não só de Belém, de qualquer prefeitura, existem algumas restrições no atendimento do contador, existe uma burocratização muito grande no processo de abertura e legalização das empresas, o que diminui e fragiliza o empreendedorismo na velocidade, na celeridade do processo. E somente como conselho de classe a gente só consegue ir até uma etapa. E tudo na nossa vida é política, seja ela política pública, seja ela política de conselho, seja política familiar ou até dentro da nossa casa. Existe uma política com as nossas esposas, filhos e família de uma maneira geral. E existe... Difícil também. Às vezes até mais do que a partidária. Mas deixa pra lá, tá? Vamos voltar pro assunto. E aí nesse recorte, cara, eu como contador, eu milito a vida inteira com o terceiro setor e cooperativismo. E no terceiro setor, às vezes, a gente tem um recorte que o terceiro setor são só as organizações da sociedade civil, mas tu tem as associações, as fundações, partidos políticos, entidades sindicais, entre outras. E nesse cenário, eu milito com partidos políticos como contador há mais de 10 anos, fazendo prestações de contas partidárias, estruturação
das prestações de contas eleitorais também. E aí teve uma união de fatores nesse momento. A necessidade da gente avançar enquanto sociedade em melhorias de políticas públicas, uma necessidade muito grande de ter pessoas tecnicamente qualificadas para poder fazer o que é o essencial no processo político, quando a gente fala de legislativo, que é fiscalizar o executivo e, principalmente, poder acompanhar uma execução orçamentária e ver se ela está sendo aplicada corretamente, juntamente com o capital político que foi crescido ao longo desses últimos anos de conselho. Então, teve uma culminância de situações que encaminharam para a gente estar hoje candidato lá em Belém. Legal, olha só. O que o Ian falou, eu costumo dizer isso sempre, em toda palestra. Para você fazer acontecer, você precisa estar incomodado e gostar de se incomodar. Porque não adianta, ou você fica ali reclamando e acomodado naquela zona de desconforto, que eu costumo dizer, ou você se incomoda mais ainda e vai e faz acontecer. Tem que ter atitude, tem que ter motivação para fazer acontecer e tentar mudar. Seja isso na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua cidade, né? E a gente fica muito reclamando, às vezes, de política e tudo mais, mas tem vontade de ir lá para a política e fazer acontecer e tentar mudar esse jogo? Essa é o segredo aí que a gente está falando. Ian, agora, o que falta para as pessoas terem essa percepção, né? Porque isso é, de fato, né? É aquilo que você falou. A gente fica incomodado, mas vai lá, reclama na rede social e não faz mais nada, né? E pior, tem muita gente que ainda vota errado, né? Para continuar dando errado. O que falta para as pessoas começarem lá atrás, na juventude, ter esse tipo de percepção? Vai parecer muito simples, tá? Mas é informação. Basicamente é isso. A gente tem uma... E você acha que essa informação, às vezes, é escondida propositalmente? Nem tanto, cara. Às vezes é que a gente tem... Hoje, a gente tem um choque de culturas muito grande, tá? Eu sou de uma geração não tão antiga, mas também não tão nova. Então, estou no meio termo ali. E hoje a gente vive um momento que é muito diferente do que os meus pais viveram, onde a informação ela era muito seletiva, pelos meios de comunicação abertos que colocavam as informações de acordo com o sistema como queria de uma maneira geral, ou com a percepção de informações que eram caras. Pode ter acesso a alguns níveis de cultura eram muito difíceis na geração dos meus pais. Hoje, a geração que os meus filhos vivem é uma geração de tanta informação que tu não consegue absorver mais as coisas porque é um boom. E ainda filtrar o que é fake, o que é real, o que é útil, o que não é. Às vezes a informação até ela é real, só que é tão inútil ou é tirada do contexto que se transforma em informação, né? Então, além de você ter um monte de informação, ainda é necessário você filtrar aquilo e falar, opa, peraí, isso aqui não é bem assim. E mais do que isso, tu tem uma gama muito grande agora de influenciadores que eles influenciam as pessoas, mas não necessariamente informam. Então, quando a gente vai falar de política, por exemplo, em relação a isso, tu vai ver muita gente falando que eu pago o meu IPTU e a minha rua não é asfaltada. Não é um imposto correlacionado isso aí. A gente iria para o direito tributário, a contabilidade tributária, que não é o foco de agora. Mas essas informações acabam sendo tão distorcidas que as pessoas cobram situações onde não é cabível de ser cobrado. Uhum. E nesse jogo de política como um todo que a gente tem agora, uma mistura muito grande de inversões de papéis. Então, tu tem pessoas que deveriam estar fiscalizando um processo e hoje apenas estão querendo fazer um show midiático, transformando informações e não necessariamente em conteúdo. E o que acontece hoje, Márcio? Qual é o nosso grande problema? Temos bons políticos no Brasil, temos excelentes políticos, tecnicamente, com conhecimento, mas infelizmente são uma minoria ainda. Independente de formação partidária, independente de ideologia, quando tu tem uma pluralidade de pessoas qualificadas, tu enriquece a discussão. E na hora que tu enriquece a discussão e tem, de fato, uma possibilidade de uma discussão democrática, só quem ganha é a sociedade. E o problema é que, além de tudo, você tem a necessidade de ir com o partido, né? Às vezes, essa falta de individualidade no político, na política,
acaba sendo complicado, porque às vezes o partido tem uma posição que é diferente da sua. Só que você, para, né, cumprir o papel ali dentro do partido, você acaba indo com o partido e ferindo até as suas próprias convicções. Aí é hora de mudar de partido. Mas aí você vai cair em outro partido que vai ter o mesmo problema. Tem que sim, tem que não. Mas hoje eu vejo também que os próprios partidos eles estão passando por um momento de reorganização. A gente chegou a ter quase 40 partidos no Brasil e automaticamente agora por uma questão de legislação e reestruturação, muitos estão se fundindo, estão tendo uma nova estrutura. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, mas o Brasil começa a se moldar numa nova estrutura político-partidária que pode trazer alterações significativas no avanço da sociedade. E a gente precisa, sim, começar a discutir política pública, política partidária, de um viés social como um todo. O que eu falo de viés social? A gente precisa começar a avaliar se o modelo de eleição que existe hoje ainda é viável. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma das discussões que a gente tem feito, conversado muito nesse processo eleitoral que a gente está participando, eu faço uma pergunta simples para a pessoa que está conversando comigo. Se ela lembra em quem ela votou há 4 anos atrás. Infelizmente, a maioria das respostas é... Principalmente para o legislativo. Eu tenho uma ideia, inclusive, de que se mistura as coisas de forma até proposital, porque enquanto você tem uma campanha, por exemplo, agora a gente vai ter eleição para prefeito e também para vereador. E a mídia fica toda em cima do prefeito, do executivo. O legislativo não se dá a importância, né? Então, eu acho que, como nos Estados Unidos, eu acho que o executivo e o legislativo deviam ser dias completamente diferentes de eleição, anos diferentes. Não misturar executivo com legislativo, porque as pessoas não lembram, em especial do legislativo, quem votou. E tu não consegue fazer uma discussão de propostas, de ideias. Essa é a grande verdade. Até porque as propostas de executivo são diferentes do legislativo, né? E tu vê muito legislativo prometendo coisa que não tem que como ser deveria executada. Ser do executivo. Não, que nem tem como ser executada no legislativo. Então, essa mistura de informações, de culturas que precisam ser formatado em relação a isso, é muito importante. E a gente ainda tem, no Brasil, uma cultura muito forte do toma lá da cá, tá? Então, é difícil hoje tu fazer política conseguindo falar de uma maneira muito clara e muito tranquila que tu não tem nada a trocar. Tu tem a gerar informação, a garantir a idoneidade, a garantir o processo de fiscalização e, principalmente, fazer com que políticas públicas mudem a realidade das pessoas. A gente tem que parar de dar o peixe e tem que começar a ensinar a pescar. Mas na política, como você disse, né? A política a gente faz isso dentro de casa, a gente faz no trabalho, a gente faz em todo lugar. A nossa vida é política. E na política a gente tem que sempre ceder em algum momento para poder conseguir aquilo que a gente quer. O maior exemplo é dentro de casa, não é? Então, isso quando não tem envolvimento financeiro, não parece ser o toma lá da cá. É verdade isso ou assim, não? Porque na política a gente precisa também ceder, né? De repente uma ideia, por exemplo, para ser colocada em prática uma lei, a gente vai ter que tirar algumas restrições da lei do jeito que a gente queria, porque para te atender, né? Então Eu acho que a grande pergunta em relação a isso é que dentro da articulação política está sendo negociada, seja ela partidária ou não partidária. Se a negociação vai beneficiar um indivíduo, ela não é boa, é um toma lá da cá. Agora, se a negociação vai beneficiar uma sociedade ou um grupo da sociedade, é benéfico. Então, quando tu faz uma legislação, onde ela vai beneficiar um empreendedorismo, vai influenciar ali na geração de renda para aquela cidade, que vai gerar tributos, esses tributos vão ser devolvidos em políticas públicas como um todo, cara, isso é política. Agora, quando tu faz uma negociação de legislação que vai beneficiar um indivíduo, ou uma empresa, ou um partido pontualmente, isso não é benefício social. Então, quando a gente começa a ver a política de uma maneira mais ampla, a gente vê que as negociações, elas devem existir, tem que existir, mas porque com benefício de uma maior parcela da sociedade. Às vezes não dá nem para beneficiar a sociedade como um todo,
mas uma maior parcela onde seja justo. E o que eu sempre prezo, Márcio, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, é que todo ser humano ele tem que ter coerência. E tem que ter coerência com o que ele pensa, com o que ele age e principalmente com os seus valores. Seja eles quais valores sejam, mas ele tem que ter coerência porque tu está trabalhando com pares. E as pessoas que estão votando, seja aquela pessoa que vai ganhar ou que não vai ganhar, eles estão votando porque confiam nos ideais daquela pessoa que está depositando aquela confiança no voto. E isso precisa ser continuado de uma maneira coerente. Coerência e humildade para que você possa mudar de opinião. Né? Porque às vezes o cara fala, não, eu sou coerente, eu sempre pensei assim, eu não vou mudar. Isso não, né? Vamos ter um pouquinho de humildade. Falar, não, peraí, isso aqui que eu pensei agora, no mundo atual, talvez não funcione mais assim, não se encaixa mais esse pensamento dessa forma. Hoje a gente tem muita gente defendendo os seus próprios ideais e que ataca os ideais de outros porque os outros atacam os ideais deles. Quer dizer, fica nessa guerra onde não se cede porque, não, eu sou coerente a ponto de ficar sempre... Eu acho que a humildade faz parte desse processo de falar, poxa, eu sempre pensei assim, mas será que eu não posso pensar diferente também? E eu vou continuar sendo coerente? Sim, né? O fato de mudar o pensamento ou mudar o raciocínio não tem nada a ver com ser incoerente com tudo que tu construiu. Mas hoje a gente estava participando de uma palestra aqui que estava tratando muito sobre a questão da cultura. Tá? A coerência, quando eu digo em relação a isso, às vezes fica vago quando a gente fala numa fala curta num podcast ou algum lugar assim, ela não está muito vinculada a tudo que tu faz, mas a cultura que tu carrega. Eu acho que é mais... tudo aquilo que você acredita e leva isso adiante. Com certeza. Então, por exemplo, eu tenho uma cultura muito forte que o coletivo deve ser muito maior do que o individual. E dentro de um raciocínio desse, eu sempre venho por uma linha de pensamento. Só que se chegar numa encruzilhada, que a minha linha de pensamento aqui ela está beneficiando o indivíduo e não o coletivo, eu tenho que ir para o coletivo por minha coerência de cultura. Então, é uma questão muito mais ampla e a gente vai começar a filosofar pouco aí. A gente fala muito de impacto social, trabalha com o terceiro setor, com investimento social, etc. E uma das coisas que eu sempre carrego não adianta absolutamente nada, o empresário vai lá, faz um checão bonito ali, tira foto com a doação para a PAI da cidade ali, um negócio, chega em casa, bate na mulher, xinga a empregada, bate no cachorro, enfim. Quer dizer, que coerência que existe nesse pensamento. Quer dizer, você ajuda o outro ali só para ficar bonito na foto, mas no íntimo não é aquilo que você pensa. Então, eu acho que isso que você quis dizer, a coerência é muito mais você também agir de acordo com o que você fala que age. Né? Não daquelas coisas assim, faça o que eu faço, não faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Aí não é ser coerente. Né? Assim, a gente tem falado muito Brasil afora de melhorar o setor de negócios. E como é que tu melhora um setor de negócios se tu tem uma alta carga tributária? Qual é a coerência nisso aí? E aí soa às vezes que não tem lógica que no Brasil, se a gente diminui a carga tributária, a gente aumenta o setor de negócios. Sim. No Brasil, a gente tem a gente vai ficar num trocadilho de palavras aqui, tá? No Brasil, a gente tem uma incoerência tributária gigantesca. Por quê? O Brasil ele tributa o indivíduo no consumo. Ele não tributa na renda. Uhum. O equilíbrio fiscal a gente tem quando tributa na renda. Porque tem um princípio constitucional que é o princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais dinheiro, paga mais. Quem tem menos dinheiro, paga menos. Não é que... Não estou nada falando de tributação de grandes milionários, não é nada em relação a isso. Mas o próprio Simples Nacional, ele é essa capacidade contributiva. E o que acontece hoje aqui? O refrigerante que tu toma na tua casa, tu está pagando o mesmo imposto que o Jorge Paulo Lemann está pagando no refrigerante que ele toma na casa dele se ele estiver aqui no Brasil. Não estou dizendo que está lá fora, quando ele está aqui no Brasil. Então, cadê essa capacidade, cadê essa coerência nossa enquanto brasileiros, enquanto contadores, enquanto empresários, de deixar com que essa nossa reestruturação que a gente está vivendo,
E eu não quero entrar nos méritos de reforma tributária pesada agora, que nem é o contexto em relação Até porque é para deixar todo mundo louco, né? Mas assim, de que fato a gente está fazendo acontecer ou está fingindo que está fazendo? Ah, sim. Porque o que a gente vive hoje num cenário político, um cenário de negócio, um cenário empresarial de uma maneira geral, é que uma política do fake news que a gente está fingindo que está fazendo alguma coisa. E na hora que a gente, de fato, entra no negócio, e aí eu volto àquela frase inicial da minha incomodação pessoal, e eu entro para mudar uma realidade, se eu vou conseguir, eu não sei, cara. Mas eu sempre entro com o pensamento de que a gente vai mudar o mundo. Agora, quantas pessoas a gente vai conseguir impactar e motivar para poder trabalhar nessa mudança do mundo é um outro cenário. Mas é um pensamento importantíssimo. Você tem que fazer tudo para ser o primeiro, para ser o melhor de todos. Se você chegar entre os 10 primeiros, você já faz um grande feito, já está fazendo bastante. Né? Teve uma vez uma conversa. Eu sou muito sonhador, cara. Sou muito incomodado mesmo e não consigo ficar parado quando eu vejo algo que me pode modificar. E uma pessoa me perguntou no determinado momento se eu queria mudar o mundo. Eu disse, não quero, eu vou. Entendeu? Agora, assim, se esse mundo é o globo todo, eu não sei. Mas se é o mundo da minha residência, se é o mundo da minha cidade, se é o mundo das pessoas que estão comigo, se eu posso ser uma pessoa que vai gerar essa influência, vai gerar essa mudança de realidade, por que não ser? Sim, eu falo muito isso. Vamos fazer acontecer primeiro dentro da gente, né? Vamos fazer a transformação dentro da gente. Vamos mudar algumas coisas. Depois você começa a mudar as atitudes dentro da sua casa. Depois você daqui a pouco está mudando alguma coisa no teu trabalho, no teu bairro, na cidade. Daqui a pouco você está mudando o mundo inteiro. Mas o mundo é muito importante colocar, né? Qual que é o mundo que você está falando? Primeiro é o seu mundo, né? Porque você não vai conseguir fazer o bem se você não estiver bem. Você não vai conseguir mudar alguma coisa que você não mude. É aquela história de endócrino gordo, né? Não tem como. Cara, como é que você quer mudar as pessoas se você não muda você mesmo? Novamente, é incoerente isso, né? Usando as palavras, o trocadilho das palavras. Cara, e o exemplo ele arrasta. Acho que falar é uma coisa. Tu dar o exemplo e demonstrar isso é completamente diferente, cara. Eu vou te dar não é altruísmo, vou te dar um exemplo muito prático que aconteceu agora recentemente, há poucos dias. E a gente está em campanha, está fazendo um envolvimento, uma mobilização, e a gente fez uma ação. A gente reuniu um grupo de pessoas, deu um grupo legal, considerável, e isso gerou um lixo, gerou um resíduo sólido naquele ambiente. E quando a equipe começou a se despedir, já estavam indo embora, eu peguei, cara, comecei a me abaixar e peguei uma lata que estava no chão, peguei um outro copo, fui juntando, fui colocando, porque tinham poucas pessoas que estavam no setor de limpeza nesse momento e a maioria estava com outras atribuições. E quando viram fazendo isso, eu acho que deu uns 5 minutos, cara, eu olhei pro lado assim, tava todo mundo catando o lixo do espaço. É exemplo, né? Tu não precisa, às vezes, gritar, tu não precisa bradar, tu não precisa avisar, fazer. Dê o exemplo. Fazer, dá o exemplo. E isso resolve. Isso inclusive eu sempre, em todo podcast, eu pego uma frase minha de alguma palestra, de algum livro, alguma coisa, e eu trouxe uma frase que tem a ver com isso. A frase é: o ciclo é virtuoso. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tem a ver isso com a sua vida? Com certeza, cara. Com certeza. Eu sou um cara que acredito muito em Deus. Tenho uma família bem católica, bem religiosa. E a gente sempre teve um ensinamento que quando a gente ajuda a mão direita, não tem que saber o que a esquerda tá fazendo. E eu tenho tentado trazer isso para minha vida sempre, cara. Claro, a gente precisa gerar mídia para algumas atividades, a gente precisa ter um envolvimento social como um todo, mas eu não gosto de exposições que não sejam necessárias. Todo mundo faz alguma atividade que acha que está fazendo bem. Não é nem que acha, que está fazendo o bem.
E eu gosto de separar bem as coisas. E o que eu vejo, cara, é que esse ciclo do bem, essa energia do bem, ela motiva, ela transpassa os ambientes, e isso, dependendo da maneira que a pessoa acredita, se é energia, se é Deus, se é qualquer outra entidade que a pessoa tenha a sua crença, acaba tendo um ciclo que cria essa energia positiva, e isso transpassa para as pessoas. E quando a gente vê que tem pessoas que estão trabalhando para o bem, com um interesse que é para o bem e não individual, as coisas acontecem naturalmente. É o ciclo da vida mesmo que faz a gente evoluindo, faz a gente ir crescendo. Isso é muito bacana porque tu atrai pessoas boas para perto de ti. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você agradece, você está, na verdade, plantando uma semente daquilo que você realizou. É uma sementinha da tua realização, você agradecer aquilo lá para conseguir realizar mais. E essa energia que você está falando justamente faz parte desse ciclo, né? Porque se você não agradece aquilo que você já realizou, essa energia não propaga. Você não consegue realizar mais. E você pode ver que pessoas que normalmente são desabastadas, que estão ali reclamando da vida, que tá desempregado, alguma coisa está dando de errado, né? Essa pessoa tem dificuldade de agradecer. E quando as pessoas mudam, e aí volta a dizer sobre mudar o nosso mundo, né? Quando a pessoa muda, começa a agradecer aquilo que tem, está desempregado, agradece as oportunidades de aprendizado que ela teve com isso e tudo mais, a coisa muda também, porque é essa energia que você está falando, que vai transcendendo e tem a ver muito com a espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tem a ver com a energia interna mesmo. Eu acredito muito nisso. Nós somos feitos de energia. Não é? Né? Eu e acho, ela eu acredito transpassa, total. Né? E o que é bem legal, Márcio, nessa conversa, tem hora que a energia está fluindo aqui, que está indo legal, tô sentindo eu estou controlando o tempo, que já está quase acabando. Mas o que é bacana quando a gente fala, se envolve tudo isso, cara, é quando tu vê que pessoas que conseguiram ter um desenvolvimento legal devolvem isso para a sociedade. Porque ninguém tem que fazer alguma coisa de uma maneira social, de uma maneira geral, por questões de querer aparecer, mas por questões de devolver para a sociedade aquilo que foi lhe dado gratuitamente. Sim. A inteligência, o conhecimento, o positivismo, a energia, a educação. Você sabe que esse é um dos meus propósitos em relação a esse podcast, porque eu sou feito de influências de pessoas que eu conheço, né? Todos os meus pensamentos vêm através de pessoas que eu conversei, ou que eu assisti uma palestra, ou que eu li um livro, ou que, enfim, alguma coisa que, né, as minhas ideias vão sendo criadas e o meu perfil vai sendo criado através dessas influências. O que eu quis, quando eu pensei no podcast, eu falei assim, o que eu quero agora é trazer essas pessoas que me influenciam para dar mais insights, não só para mim, mas para o mundo, né? Enfim, então tá aí para quem quiser assistir. Então, quando você fala isso, eu falo, poxa, tem tudo a ver, né? Você, a cada dia você pensar naquilo que você tem, naquilo que você conseguiu conquistar, agradecer, e aí novamente eu falo da sementinha. Quando você agradece, você está plantando mais uma árvore de realização maior ainda, e cada vez maior, né? Quanto mais você agradece, mais você tem. Eu acredito nisso. E nisso aí, complementando o que tu falou, cara, para a pessoa que está ouvindo a gente, tá vendo a gente, quando tiver um insight de uma palestra, de um evento, de um amigo, um familiar, dá um feedback para essa pessoa depois, porque isso é muito legal. Contar, acho que é uma das minhas últimas historinhas por causa do tempo. Nessas andanças de campanha agora, a gente tem feito um foco muito grande de visitar as empresas de contabilidade. E eu me espelhei em muitos empresários contábeis para poder fazer o negócio que eu tenho hoje e ir modificando algumas estruturas. E há muitos anos atrás, cara, eu tenho empresa há 16 anos. Sei lá, acho que uns 12, 13 anos atrás, eu escutei de um empresário contábil em Belém uma frase que naquela época, para mim, era uma coisa impensável. Resumo aqui. Ele falou, demita os clientes que não estão lhe fazendo bem. Aquilo fez
tanto sentido naquele momento, a gente estava no início de carreira e tinha clientes que tinham uma margem de honorário tão baixa e sugavam uma energia tão grande que não deixava a gente pensar em outras coisas. E desse momento eu disse, Fabiano, vem cá, vamos para uma lista aqui dos clientes que não dá, vamos passar em adiante, e encerramos o contrato com eles e foi. E a gente virou uma chave no escritório e anualmente, ou uma certa frequência, a gente faz uma avaliação dos clientes que não estão sendo coerentes ali a remuneração com a energia que Às precisa vezes da gente. Às vezes não é nem questão de remuneração, é questão de respeito, né? Porque às vezes o cara pensa, isso em qualquer área, não é só na contábil, qualquer área. Assim, eu estou pagando, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso desrespeitar um funcionário seu. Não funciona assim. A gente tem uma cultura hoje muito amarrada em relação a isso. Mas eu tive a oportunidade, nessas visitas agora, de falar isso para a pessoa de quem eu escutei há 12 anos atrás. E naquela época ele era uma pessoa, para mim, inacessível, porque era um garoto recém-formado, saindo da faculdade, e ele é um contador já com mais de 15 anos de experiência naquela época, escritório grande. Hoje a gente sentou na mesma mesa, hoje não. Esse dia a gente sentou na mesma mesa e falou, e eu vi a alegria dele de ter esse retorno, porque a gente ia ter com uma caminhada e já Sim, claro. alcançou alguns pontos na trajetória, e o quanto foi importante aquela fala naquele momento. Então essa troca de energias, essa troca de conversas é bem bacana. Então quando tu fala assim que muitas coisas que tu tem hoje foi por causa de insights, de conversas, de amigos, de pessoas, aí eu falo para quem está escutando agora o podcast, devolve isso para a pessoa, sabe? Fala, olha, cara, por causa daquela frase tua, aquela informação mudou alguma coisa para mim. Isso é legal. Viu? Isso serve para você que está assistindo o podcast. Coloca lá nos comentários o que você está achando, algum insight que o Ian deu, o que eu dei. Vai lá e anota ali, fala ali o que você gostou, o que você não gostou. Ian, estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo e eu não vou terminar o nosso podcast, nosso episódio, sem antes a gente dar uma sugadinha em você, né? A gente sempre pede aqui uma dica para fazer acontecer, alguma coisa que você faça no seu dia a dia para se organizar nas tarefas, no horário, na agenda, ou algum aplicativo que você usa. Ou como é que você se organiza, né? Você tem alguma mania, alguma dica para quem está assistindo que possa também aplicar na vida dela para fazer acontecer mais? Cara, eu tenho algumas manias, tá? Porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Primeira coisa, eu confio no meu time, tá? Independente de qual seja o time de casa ou familiar, seja o time do escritório, seja o time do conselho, então eu confio no meu time e deixo as pessoas que eu tenho confiança perto de mim para poder estarem me ajudando no processo como um todo. Ninguém consegue ir em algum lugar sozinho, ponto, tá? Organização é mais do que necessário. E vai parecer incoerente agora que eu vou falar, mas eu estou num ritmo frenético de atividades que os aplicativos começaram a me atrapalhar. De colocar no Google Agenda, de colocar não sei o que para despertar. Eu fui para o velho e básico grupo de WhatsApp com 4 pessoas que montam minha agenda e eu consigo ver todo dia ali por causa do dinamismo. O que eu quero dizer com isso? As ferramentas de tecnologia são excelentes, são ótimas, mas às vezes o básico resolve. Muita gente, a gente pensa que algo muito complexo, com muita informação, com muita dados, às vezes o básico resolve. Eu costumo dizer assim, na dúvida, vai para o bom e velho Excel. O Excel é ótimo para você fazer uma lista de tarefas ali e tal. Eu gosto de usar um aplicativo de tarefas. E assim, uma coisa importantíssima é você centralizar tudo numa coisa só. Centraliza no WhatsApp, ok. Eu não gosto muito pela dificuldade de indexação do WhatsApp, enfim, de pastas, etc. Mas não, eu tô falando só nesse momento da vida, tá? Porque para negócio não dá, te perde. Mas assim, você recebe informações, e quando eu falo de informações, são demandas. Putz, eu preciso responder esse e-mail, eu preciso pagar tal conta, eu preciso fazer essa proposta, eu preciso pesquisar sobre isso, enfim. Cada e-mail que você recebe, cada WhatsApp que você recebe, cada telefonema, uma pessoa te falando, você chega por todos os lados com demandas. Se você não centralizar numa coisa só, você não consegue priorizar. Você não consegue dar prioridade para as coisas. Se você, não, vou por e-mail. E aí você começa a responder os e-mails
não tão importantes, sendo que tem WhatsApps parados ali importantes para responder. Ou você tem um telefonema que você precisa fazer ali. Enfim, se você não centralizar tudo que você tem para fazer, eu deixo meu WhatsApp todo zerado. Minha caixa de entrada de e-mails toda zerada. Dá uma agonia ver o pontinho verde do WhatsApp lá. Não Nossa, dá pra... dá. É um pânico. Tem gente que deixa lá 3.000, não dá. Não tem dá, como. Não tem como. Mas aí o que a gente tem feito, quando eu falo muito do time nisso, e Márcio, há alguns anos a gente saiu da operação do dia a dia do escritório, né? E aí o time que toma conta mais da operação fixa. E quando a gente fala do time em relação a isso, a gente teve que contratar pessoas que não são da área contábil, mas são da área de gestão, administrativo mesmo, para poder fazer essa reestruturação. E algumas coisas a gente começou a implementar como ferramentas. Então, por exemplo, hoje a gente centralizou todo o WhatsApp do escritório, não é mais dentro do WhatsApp, tem uma ferramenta de gerenciamento de mensagem, eu consigo monitorar os atendimentos, consigo monitorar as pessoas, eu consigo fazer toda uma organização. E quando eu falo assim que hoje o básico foi feito para mim, porque o tempo está tão acelerado que eu jogo as informações dentro de um grupo simples e o pessoal do meu time vai e redistribui para todo mundo, e aí vai para os aplicativos, vai para os sistemas, vai para o CRM, pode fazer todo o controle de processos, e a gente vai fazendo o double check ali do processo para poder ir acompanhando, senão não dá conta, cara. Isso aí, chegou ao fim, já até passou. Um último recado para nossa audiência. Faz acontecer, tá? Porque se a gente não fizer acontecer, a gente não pode cobrar de ninguém, porque a gente deixou na mão do outro. Então a gente só pode cobrar o que a gente se propôs a fazer. Não quer dizer que a gente consegue fazer sozinho, mas tem que fazer acontecer e deixar o máximo possível de pessoas juntos com você para que isso aconteça. Sozinho é mais difícil de chegar em algum lugar. Com um time, com pessoas juntos, é muito mais fácil, muito mais prazeroso e com certeza vai sair muito melhor. Eu tenho uma frase que eu sempre falo pro pessoal que eu prefiro o feito do que o perfeito, mas esse feito não pode ser de qualquer jeito. É isso aí. E como eu sempre falo, não dá para ficar esperando acontecer. É necessário fazer acontecer. Mais ainda, tem que fazer acontecer com impacto, fazer acontecer na vida das pessoas, não só na sua, né? Então, é isso aí. Ficamos aqui mais uma vez agradecendo o Ian Blois por esse bate-papo incrível. E semana que vem tem mais. Bora fazer acontecer, gente, porque quem fica parado é poste. Beijo do Zepa. Bora fazer acontecer com Zepa.